Abre aí a sua Bíblia no livro de João, capítulo 11. Eu falei João, estou abrindo lá na epístola de João. João, capítulo 11. Eu quero falar hoje a respeito da vida de Lázaro. O texto diz assim, João capítulo 11, verso 1. Um certo homem chamado Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta, estava doente. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu com óleo perfumado o Senhor e lhe enxugou os pés com os próprios cabelos. Assim sendo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, eis que aquele a quem amas está enfermo. Ao saber do ocorrido, disse Jesus: essa enfermidade não terminará em morte, mas sim para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. E Jesus amava a Marta, a irmã dela, e a Lázaro. Contudo, quando soube que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, falou aos seus discípulos: vamos voltar à Judeia. Ao que lhes advertiram os discípulos: Rabi, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e mesmo assim está indo para lá outra vez? Jesus lhe respondeu: não são 12 as horas do dia? Se alguém caminhar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se caminhar à noite, tropeça, porque a luz não está nele. Tendo dito isso, essas palavras prosseguiu explicando-lhes: nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou despertá-lo do sono. Então seus discípulos disseram: Senhor, se ele está dormindo, vai ficar melhor. Entretanto, Jesus lhe havia falado de morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que Jesus estivesse referindo-se ao repouso do sono. Ao que lhe Jesus disse claramente: Lázaro morreu. E para o vosso bem, estou alegre por não ter estado lá, para que agora possais crer. Sendo assim, vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos seus companheiros discípulos: vamos também nós, para morrermos com ele? Eu sou a ressurreição e a vida. Ao chegar, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia ficava próxima de Jerusalém, cerca de 15 estádios. E muitos dentre os judeus tinham vindo juntar-se ao grupo de mulheres que procuravam confortar Marta e Maria pela morte do irmão. Assim que Marta ouviu que Jesus estava a caminho, saiu ao encontro. Maria, no entanto, ficou sentada em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que, mesmo agora, seja o que for que pedirdes a Deus, Ele te dará. Jesus então assegurou-lhe: o teu irmão ressuscitará. E Marta lhe disse: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Esclareceu-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Tu crê nisso? Ela afirmou: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Jesus vence a morte. Depois de dizer essas palavras, Marta seguiu o seu caminho e chamou Maria, sua irmã. Ele disse em particular: o mestre chegou e chama por ti. Assim que Maria ouviu isso, levantou-se apressadamente e foi ao encontro dele. Jesus ainda não havia entrado no povoado, mas estava onde Marta o encontrara. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo que ela se levantou apressadamente e saiu, seguiram-na, julgando que ela fosse ao sepulcro para lhe chorar. Então, quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, vendo, prostou-se aos seus pés e desabafou: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido.
Sendo assim, ao ver Maria chorando, bem com os judeus que vieram com ela, Jesus indignou-se no espírito e compadeceu-se. Perguntou-lhe Jesus: onde o colocastes? Eles indicaram: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então os judeus comentaram: vede como ele o amava. Mas alguns deles questionaram: não poderia este homem que abriu os olhos ao cego ter evitado que o seu amigo morresse? Jesus ressuscita seu amigo. Então novamente Jesus se indigna em seu espírito e, comovido, dirige-se ao sepulcro. Era uma gruta na rocha com uma pedra fechada à entrada. Determinou Jesus: tirai a pedra. Preveniu-lhe Marta, irmã do falecido: Senhor, ele já cheira mal, pois já se passaram 4 dias. Encorajou a Jesus: eu não te falei que, se creres, verás a glória de Deus? Então tiraram a pedra da entrada do lugar onde o homem morto estava deitado. E Jesus, levantando os seus olhos ao céu, agradeceu: Pai, dou-te graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa da multidão que está ao seu redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito essas palavras, chamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Então o homem que havia morrido saiu da gruta, tendo os seus pés atados em faixas de linho e o rosto envolto em um pano. E Jesus orientou: retirai as faixas e deixai-o seguir. Somente até aqui. Curva a sua cabeça, eu quero orar com você. Pai, nós estamos reunidos aqui hoje com um propósito de te adorar, de prestar o nosso culto ao Senhor. Os teus filhos vieram aqui e eu tenho certeza que o Senhor tem uma palavra para o coração deles. Eu quero pedir ao Senhor que a palavra dessa noite possa transformar a nossa vida. Que a tua palavra essa noite possa nos fazer viver coisas maiores e melhores. Por isso eu quero te pedir: Espírito Santo, faça-nos lembrar aquilo que lemos. Prega para nós essa noite. Em nome de Jesus, amém. Queridos, eu sei que de repente você está olhando: pastor, você começou cedo. Eu quero te contar uma história, uma das mais belas histórias da Bíblia. A Bíblia nos conta essa história de 3 irmãos: Marta, Maria e Lázaro. Os 3 moravam numa aldeia em Betânia. E a história conta para nós que Jesus os conhecia muito bem. Eles eram amigos de Jesus. E a Bíblia diz que Lázaro ficou doente. De repente, um resfriado, a imunidade dele baixou e ele foi ficando mal. E quando elas perceberam que ele estava doente, chamaram o médico da cidade. O médico veio e tentou fazer alguma coisa e que não resolveu. Então a Bíblia diz que elas mandam alguém dar o recado para Jesus. E parece que eu vejo a cena: chega alguém e diz: Jesus, Marta e Maria pediram para vir aqui falar contigo porque Lázaro, o irmão delas, ficou doente. Só que ele está doente e a enfermidade que ele tem parece que é grave, porque já levaram ao médico, fizeram exames e não encontraram nada. E eles estão bem desesperados e pediram para vir aqui e te pedir para que o Senhor vá lá, para que o Senhor repreenda a enfermidade. A Bíblia diz que naquele exato momento, o que Jesus fez? Ele continuou fazendo o que ele estava fazendo e não foi. A Bíblia diz que Jesus continua o seu trabalho ali onde ele estava. E é aqui que entra algo importante. Elas tinham urgência que Jesus fosse lá na aldeia para curar o seu irmão. Só que Jesus não saiu da onde estava, ele continuou aonde estava
e fazendo o que ele estava fazendo. E a Bíblia diz que passaram-se os dias e Lázaro morreu. E Jesus está conversando com os discípulos, diz: olha, nós vamos voltar na Judéia, nós vamos lá na aldeia onde mora Marta e Maria, porque Lázaro está dormindo. Eles disseram: Senhor, se ele está dormindo, para que o Senhor vai lá? Daqui a pouco ele acorda. Jesus disse: não, vocês não entenderam, Lázaro morreu, e eu vou lá. E eles disseram: mas se ele já está morto, por que o Senhor vai lá? É porque ainda que a morte tenha chegado na vida de alguém, Jesus é o autor da vida e ele ainda não deu a última palavra. Você entende isso? Ainda que alguém tenha dado uma sentença de que não tem mais jeito, que acabou, Jesus ainda não deu a última palavra. Ainda que alguém diga o seguinte: olha, é impossível, ele trabalha nas causas impossíveis. Aquilo que é possível, Deus não faz. Ele só trabalha naquilo que é impossível. Aquilo que você pode fazer, Deus não vai fazer. Mas aquilo que você não pode fazer, Deus faz. E a Bíblia diz que reuniram-se homens, reuniram-se mulheres, a cidade toda foi consolar Marta e Maria. Por que foram consolar? Porque ela sofreu uma perda. Qual foi a perda dela? O seu irmão tão amado, seu irmão tão querido morreu. E agora elas estão tristes, estão angustiadas, porque já faziam 4 dias que ele havia morrido, e elas tinham pedido para avisar Jesus. Elas sabiam que Jesus podia mudar a história dele. Quero fazer uma pergunta: Jesus pode mudar a sua história, sim ou não? Jesus pode mudar a sua vida, sim ou não? Jesus pode transformar a sua última semana de sofrimento, de lutas e aflições, sim ou não? Só que ele não faz as coisas da forma que a gente quer, nem na hora que a gente quer. Ele faz do jeito dele, na hora dele. Entenda uma coisa essa noite: você anda pedindo a Deus: Deus faz, Deus faz, e ele está dizendo: calma, ainda não é o tempo. Aí de repente você está dizendo: mas se não acontecer agora eu vou desistir. Ele está dizendo: não vai, porque eu sei do que eu te formei, eu sei como eu te criei, então calma. Vira para o irmão que está do seu lado e diga para ele assim: calma. Diga para ele: vai ficar tudo bem. A Bíblia Sagrada diz que quando Jesus está chegando, diga para o irmão que está ao seu lado: Jesus chegou. Ah, irmão, ele não entendeu. Diga para ele: Jesus chegou. A Bíblia Sagrada diz que quando Jesus chegou, antes dele entrar na aldeia, ele teve um encontro com Marta. E eu fico pensando desses encontros de Jesus. A Bíblia diz que Jesus encontrou com Marta. Vira para o irmão que está ao seu lado e diga para ele assim: você nem viu, mas ele estava te esperando essa noite. Diga para ele assim: ei Marta, o encontro é contigo hoje. Diga: hoje Deus quer tratar contigo. E a Bíblia diz que ela começou a desabafar. Você já desabafou alguma vez, irmão? Sim ou não? Você já precisou desabafar alguma vez? É bom desabafar, sim ou não? Jesus está aqui hoje, quer ouvir o seu desabafo. Vira para o irmão que está do seu lado e fala para ele: olha, aproveita a oportunidade, conta tudo para ele. Conta para ele. Você não gostou do que ouviu, você não gostou do que falaram, você não gostou do que aconteceu, diga para ele: conta para Jesus. Porque tem gente contando as coisas para a pessoa errada, tem gente falando com a pessoa errada, tem gente reclamando com a pessoa errada. Fala para o irmão assim: ei irmão, conta para Jesus. E sabe aqueles filhos mimados? Ou melhor, aqueles filhos que falam assim: fulano me bateu, mas eu vou contar para o meu pai. Você conhece alguém assim? Eu já fiz isso várias vezes. Diga para o irmão assim: irmão, conta tudo para o teu pai. E a Bíblia diz que quando Jesus chegou, nós lemos, eu fiz questão de ler aqui, que quando Jesus chegou, ele começa uma conversa com Marta. E Marta diz para ele: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Em outras palavras, ela está dizendo: Senhor,
se quando eu mandei te chamar, o Senhor tivesse atendido o meu pedido, nada do que aconteceu teria acontecido. Senhor, se o Senhor tivesse respondido com fogo, teria matado todo mundo e ninguém teria me ofendido como me ofendeu, teria me magoado como me magoou, teria me entristecido como me entristeceu. E Jesus está olhando para ela. E ela diz assim: mas eu sei que mesmo agora, seja o que for que pedires a Deus, Ele te dará. Jesus então assegurou-lhe: o teu irmão ressuscitará. Vira para o irmão que está do seu lado e fala para ele assim: tem jeito. Diga para ele: quem dá jeito chegou. Quem muda a história chegou. Fala para ele, irmão. Quem escreve ou reescreve a história chegou. Diga para ele. Chegou aonde? Diga para ele: chegou na tua casa, chegou na tua vida, chegou na tua família, chegou nos teus projetos, chegou nos teus sonhos. Eu vim te falar essa noite esta palavra: Jesus chegou. E ela diz: Senhor, eu sei que tudo isso vai acontecer, mas é na ressurreição do último dia. Ela entendia de escatologia, ela entendia o que nós estávamos cantando aqui essa noite. Yeshua, Ele vem nos buscar. Ela entendia, já sabia do que era, que nós vamos ser arrebatados, que Jesus virá buscar a igreja. E Jesus esclareceu, disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Tu crê nisso? Ela diz: creio. Aí acontece uma das coisas mais belas que eu acho desse texto. Que Jesus acaba de conversar com Marta. E Marta sai correndo para chamar Maria. Quando Marta chama Maria, Maria levanta, a Bíblia diz que ela levanta e sai apressadamente. O que ela faz? Ela está com pressa. Por que ela está com pressa? Porque ela precisa conversar com o autor da vida. E quem foi que chegou na casa dela nos últimos 4 dias? A morte. Quem chegou lá, irmão? A morte. Você sabe que eu fiquei vendo essa cena hoje na minha cabeça. A morte chegou na casa de Marta e Maria. Só que ainda não entrou na aldeia. Quem? O autor da vida. Ele está do lado de fora, conversando com Marta. Marta chega e diz: Maria, o mestre está aqui e ele está te chamando. Vira para o irmão que está do seu lado e diga para ele assim: o mestre está aqui e está te chamando. A Bíblia diz que ela levanta apressadamente e vai até onde? Vai falar com Jesus. Irmão, você precisa entender isso essa noite. Ele está aqui, está te chamando para um particular. Está na hora de você conversar só com Ele. E sabe aquelas coisas que você não tem coragem de contar para ninguém? E sabe quando você se tranca lá dentro do banheiro, ou durante a noite, quando você vira para o lado, no seu travesseiro, e ele fica todo molhado de lágrimas que você derrama, porque você não aguenta mais tudo que está vivendo? Hoje é dia de você falar isso para Jesus. E a Bíblia diz que quando Maria vai falar com ele, ela faz a mesma coisa. Os judeus vendo, saíram todos eufóricos atrás dela, porque viu o estado em que ela estava. Irmão, ela estava num estado. Você já foi a um culto fúnebre? Você já foi a um lugar onde alguém perdeu alguém que ama muito? Você sabe como é a sensação, você sabe como é o clima, como fica a atmosfera, como é o ambiente. E a Bíblia diz que nesse exato momento, os judeus que estavam com Maria em casa, que consolavam ela, vendo, se levantaram e a seguiram, pensando que ela estava indo para o sepulcro para chorar. Então, quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, vendo, prostou-se aos seus pés, e a Bíblia diz o quê? Que ela desabafou. Senhor, se estivesse daqui, meu irmão não teria morrido.
E quando ele viu Maria chorando, e todos os judeus que com ela choravam, a Bíblia diz que ele perguntou: aonde o colocaram? Indica-me aonde foi que colocaram. Jesus está perguntando essa noite: aonde foi que sepultaram os teus sonhos? Diga-me aonde foi. Diga-me aonde foi que você sepultou ou sepultaram aquilo que tinha tanto valor ou importância para você. E a Bíblia diz que nesse exato momento, Jesus se compadeceu e começou a chorar. Irmãos, quando eu estava lendo o texto, eu já queria chorar, porque o autor da vida está chorando. O Filho de Deus, em toda a Bíblia Sagrada, você não encontra Jesus chorando, a não ser nesse texto. E a Bíblia diz que nesse momento ele está chorando. A Bíblia diz que Jesus chorou. E a Bíblia diz que os judeus começaram a comentar: ei, você viu como ele amava Lázaro? Ele o amava tanto que ele mesmo está chorando. Aí a Bíblia diz que Jesus faz uma oração. E no momento da oração ele começa a conversar com Deus, porque ele está indignado. E a Bíblia diz que ele faz uma coisa que algumas pessoas não compreendem, algumas pessoas não entendem. A Bíblia diz que Jesus ora, e eles estão preocupados, porque Jesus disse: aonde o puseram? Ele disse: Senhor, mas quem vai remover a pedra? Já tem 4 dias que ele morreu, já cheira mal. Vira para o irmão que está do seu lado, diga para ele assim: hoje, com voz de crente, diga: hoje é a noite de remover pedras. Diga: hoje é a noite que nós vamos remover a pedra. Porque entendo o que eu quero te falar hoje. Lázaro morreu, sim. Lázaro está morto, sim, irmão. Foi sepultado, sim, irmão. Vocês estão aqui? Estão comigo? Colocaram ele numa gruta, colocaram uma pedra e selaram a pedra, beleza? Ou seja, lacraram a pedra. A pedra era grande, a pedra era pesada. E agora, Jesus diz assim: aonde foi que o puseram? Aí eles indicam: ó, ele está morto, ele foi sepultado em tal lugar. Aí a Bíblia diz que Jesus diz o seguinte: faz o seguinte então, tira a pedra. Você parou para pensar nisso? Eu quero te fazer uma pergunta. Jesus poderia ressuscitar Lázaro com a pedra no lugar, sim ou não? Sim ou não, irmão? Jesus poderia remover a pedra, sim ou não? Mas por que Jesus não removeu a pedra? Você já parou para pensar nisso, sim ou não? E Jesus dá uma ordem. O que ele fez? Ele deu o quê? Ele mandou os homens tirarem a pedra. Mandou quem tirar? Por quê, irmão? Porque aquilo que os homens podem fazer, Jesus não. Vira para o irmão que está do seu lado e diga para ele assim: aquilo que você pode fazer, Jesus não vai fazer por você. Diga para ele assim: irmão, aquilo que você pode fazer, Jesus não vai fazer por você. Remover uma pedra era tarefa dos homens. Vira para o irmão que está do seu lado e diga para ele assim: remover a pedra é tarefa sua. Pergunta para ele assim: que pedra que precisa ser removida da sua vida hoje? Qual é a pedra que está impedindo você de viver o seu melhor momento? De repente, é a pedra do medo. Você tem medo de tudo. Medo do escuro, medo da morte, medo de andar, medo de voar, medo de viver. Todas as vezes que você tem a oportunidade de viver algo muito bom na vida, você logo diz assim: não sei, eu estou desconfiado, isso deve não ser para mim. De repente você está dizendo assim: não, peraí, eu acho que está muito fácil, as coisas estão acontecendo muito naturalmente. Vai vir alguma coisa ruim por aí. Diga para o irmão: está repreendido. Diga para ele assim: você é filho.
E o pai tem prazer em dar coisas boas para o seu filho. Eu não sei qual é a pedra que você precisa remover. De repente você está com medo de alguma coisa. Está com medo de investir. Está com medo de escrever, está com medo de criar, está com medo de pregar, está com medo de cantar, está com medo de evangelizar, está com medo da visão que Deus te deu, do seu chamado. Mas diga para ele assim: irmão, hoje é a noite de removermos pedras. A Bíblia Sagrada diz que ele disse: tirai a pedra. Vira para o irmão que está do seu lado e diga para ele assim: irmão, tira a pedra. Que pedra é essa, pastor? Do medo? Da incredulidade? Da falta de fé? Aqui, falei da incredulidade, lembrei de uma coisa. Você lembra que a Bíblia conta para nós uma passagem de um certo homem que tinha um filho lunático, que ora se jogava no fogo, ora se jogava na água? A Bíblia diz que prendiam ele com correntes, e ele quebrava as correntes, saía correndo pela rua. E a Bíblia diz que o pai dele foi até Jesus. Ele disse: Senhor, eu tenho um filho, que ele está possuído por espíritos malignos. E eu vim falar contigo porque eu preciso que ele seja curado. Mas tem um porém, tem um problema. Trabalha na minha incredulidade. Ele está dizendo o seguinte: eu sei que o Senhor pode fazer, mas eu ainda sou incrédulo. A Bíblia diz que naquele exato momento, Jesus arranca a pedra da incredulidade dele e expulsa o espírito maligno que está na vida dele. Você está entendendo, sim ou não? Tem coisas que Deus não vai fazer enquanto você não se decidir, enquanto você não fizer a sua parte. Enquanto você não se posicionar, Deus não vai fazer nada. Você precisa estar posicionado, você precisa agir, você precisa ter uma atitude. Diga para o irmão que está ao seu lado: hoje, se eu não remover a pedra, eu quebro ela. A pedra, tá, irmão? É a pedra. Porque de repente a pedra é o orgulho que te impede. De repente a pedra é uma mágoa que você carrega dentro da sua alma, uma frustração, uma decepção. E Jesus está dizendo: tire a pedra, porque aquilo que você pode fazer, Jesus não vai fazer no seu lugar. E tem gente que acredita que Jesus vai fazer tudo, ele é obrigado a fazer. Não. Diga para ele assim: você precisa perdoar o seu sogro. Diga para ele, irmão. Fala para ele assim: perdoe o sogro. Diga para ele: tire a pedra. Porque diga para ele: o milagre só acontece depois que a pedra for removida. Enquanto você não tirar a pedra, que você não perdoar o seu marido, que você não perdoar o seu pai, que você não perdoar a sua mãe, que você não se perdoar, nada volta à vida, continua tudo morto. E você já foi num ambiente aonde tem alguém morto? Depois de 4 dias, está cheirando mal. O lugar é sombrio, é difícil de viver nesse lugar. Diga para ele: tira a pedra, que você vai começar a viver uma vida diferente. Pastor, mas eu não concordo. Você tem o seu direito de concordar ou discordar. Mas escute o que eu vou te falar. Depois que a pedra foi removida, a morte não pode mais negar diante da ordenança do Filho de Deus. Quando você remover a pedra do seu coração, daquele negócio, sabe, eu não aceito, eu não concordo, eu não acho que está certo. Diga para ele assim: irmão, você não tem que achar nada, você tem que concordar com aquilo que Deus falou e acabou. Que isso, pastor? Irmão, foi ele que disse, foi ele que falou. A Bíblia diz que a vontade dele é o quê? Boa, perfeita e o quê? E o quê, irmão? É boa. Vamos tentar de novo? Boa, perfeita e agradável. Fala para o irmão que está do seu lado: a vontade dele é? Boa, perfeita e agradável. Diga para ele assim: tudo que está acontecendo contigo,
Foi autorização dele. Mas por quê? Não sei. Ele sabe. Por quê? Não sei. Ele sabe. A Bíblia diz que é um tempo determinado para todo o propósito debaixo do... Você já percebeu que tem coisa que você está vivendo agora que você poderia ter vivido 10 anos atrás e não viveu? Sim ou não? E quando você começa a viver, você fala, mas era tão fácil fazer isso, por que eu não fiz lá atrás? Diga para ele assim, faz parte do tempo. Você não estava preparada, você não estava preparado para viver esse momento, então Deus está te preparando. Você sabe o que você tentou fazer várias vezes e não conseguiu? Porque Deus te parou. Tem hora que Deus para a gente. A gente faz tudo certinho e quando chega na hora, não. A gente volta frustrado, decepcionado, angustiado, aflito. Ele está dizendo, ainda não foram removidas todas as pedras. E hoje é dia de tirar as pedras. Como assim, pastor? Porque quem teve um encontro com Jesus remove as pedras e não carrega mais pedras, carrega a graça. Quem carrega a pedra é quem não teve um encontro com a graça. Você lembra no dia que uma mulher foi apanhada no ato de adultério? No ato do adultério, foi ela e o cara, foram os dois. Eles usaram de preconceito para com a mulher, deixaram o homem livre, quem sabe ele estava até com uma pedra ali no meio. Levaram até Jesus e disseram, Senhor, pela lei de Moisés, essa mulher tem que ser apedrejada. Jesus estava escrevendo na areia, a Bíblia diz que Jesus olhou e disse, aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Os homens que carregavam as pedras, deixaram as pedras e foram saindo um por um. Quando todos foram embora, Jesus olhou para a mulher com aquele olhar que só Ele tem. Diga para alguém que está ao seu lado, diga, Ele também está olhando para você essa noite. Diga, Ele conhece a tua história. Diga, Ele sabe do teu sofrimento. Diga, Ele sabe das acusações que você anda passando. Ele sabe das suas lutas. E Ele olha para a mulher e diz, eles não te condenaram? Disse não. Eu também não te condeno. Quem remove pedras não será julgado nem condenado, mas será absolvido, será livre. Diga para o irmão que está do seu lado, hoje é dia de liberdade. Hoje é dia de viver uma nova história. A Bíblia diz que Jesus disse, vai em paz e não. Fala para o irmão assim, ei, hoje é noite de perdão. Então remova a pedra do seu coração, peça perdão para Jesus. A Bíblia diz que aquele que confessa o pecado e deixa, alcança. Diga para o irmão, confesse hoje e deixe, e alcance a misericórdia do Senhor. Porque a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. E olha que interessante, irmão, eu na segunda quinzena de abril de 2025 vou estar nesse lugar. E eu quero, provavelmente eu devo pregar um sermão lá um desses dias. Já estou animado para isso. Eu fico imaginando a cena quando Jesus chega, a pedra está removida e ele diz, Lázaro, vem para fora. Eu não sei vocês, mas eu imagino como deve ser a morte. A gente tem uma imagem da morte, aquela que pintam por aí, né? Mas eu fico imaginando as células, tudo dizendo o seguinte, estava morto, nós vamos ter que deixá-lo, porque o som da voz que estamos ouvindo é a voz que deu existência a todas as coisas. E a voz está dizendo, Lázaro, volte à vida. E a morte diz, vamos sair correndo. Por quê? Porque o autor da vida está chamando Lázaro de volta. Eu não sei, mas eu acredito que Lázaro já está no paraíso. E de repente a voz diz, Lázaro, vem para fora. E ele tem que, retornar ao corpo.
E a Bíblia diz que quando ele retorna ao corpo, acontece algo fenomenal. O que é? Naquele tempo, quando as pessoas morriam, eles enfaixavam as pessoas. Eles colocavam um véu sobre o rosto e vinham enfaixando. Então a pessoa não enxergava, não podia ouvir. Então Lázaro ressuscita, mas está com a visão bloqueada, com a audição bloqueada. As mãos de Lázaro estão o quê? Enfaixadas, estão presas. Os pés de Lázaro estão enfaixados. Ele tem duas opções quando ressuscita: vir pulando ou vir voando. Eu acredito na segunda. Por quê? Ele estava numa gruta. E pelos vídeos arqueológicos que eu já assisti, tinha que descer os degraus e era lá embaixo. Não tinha condições dele vir pulando, a não ser que tenha a terceira, ele poderia ter sido teletransportado. Olha eu aqui, na minha imaginação, irmão. Eu posso fazer, imaginar. Eu só sei te explicar que quando ele chama ele para fora, a Bíblia diz que em alguns segundos, não sei quanto tempo, Lázaro está de frente para a multidão. Só que Lázaro está de frente para a multidão, mas Lázaro está todo enfaixado. Lázaro está o quê? Lázaro pode ver? Lázaro pode ouvir? Até pode, mas não está entendendo. Lázaro pode levantar a mão? Lázaro pode andar? Lázaro pode se mexer? Aí é que entra a mensagem que eu quero pregar essa noite. Sabe o que eu quero falar hoje? Está na hora de tirar as amarras. Está na hora de tirar as faixas. Está na hora de você tirar da sua vida aquilo que está impedindo você de ver. Está na hora de você tirar da sua vida aquilo que está impedindo você de ouvir a voz de Deus e as coisas que estão acontecendo ao seu lado. Está na hora de nós tirarmos a faixa de quem já está vivo, mas está impossibilitado de viver. Que é isso, pastor? Irmão, ele estava vivo, sim ou não? Você pode colocar o texto para nós lá? Onde Jesus disse para tirar as faixas? 43, 45. Me ajuda aí no texto. Aqui. 44, versículo 44. Olha o que diz o texto. Então o homem que havia morrido saiu da gruta, tendo os pés e as mãos atados com faixas de linho e o rosto envolto com um pano. Jesus orientou-os: tirai as faixas dele e deixai-o seguir. Em outra tradução diz assim: tirai a faixa dele e deixai ele ir. Diga para o irmão que está do seu lado: é necessário desfazer das amarras. A Bíblia diz que tudo quanto tiver a sua mão para fazer, faça. Ao convidar os presentes para desatarem a Lázaro, Jesus estava ensinando que o sinal da ressurreição e da vida pode ser realizado pelos que confiam na ação libertadora dele. Mas, irmão, desamarrar as pessoas de todos os laços que as prendem em uma situação de morte é missão nossa, é missão sua. Jesus ressuscitou Lázaro, sim ou não? Ressuscitou Lázaro, sim ou não? Agora eu quero te fazer uma pergunta: Jesus tirou as faixas de Lázaro, sim ou não? Quem teve que tirar as faixas? Quem teve que tirar as faixas? Foram as pessoas que estavam do lado. Foram as pessoas que estavam próximas. Diga para o irmão que está do seu lado, diga: você está vivo, mas hoje eu vou tirar as faixas. Porque algumas faixas estão impedindo pessoas de ver. Algumas pessoas estão com seus olhos obstruídos, os ouvidos estão também, e a boca ele não consegue falar. Eu quero te fazer um convite, irmão. Você pode me ajudar a pregar hoje? Vira para o irmão que está do seu lado e faz assim para ele, assim, ó: eu estou tirando a faixa da sua cabeça. Faz assim, irmão. No mundo espiritual isso tem um significado. Diga para ele assim: olha, eu estou tirando da sua cabeça as faixas que estavam impedindo você de receber novos pensamentos, criatividade, as faixas que estavam impedindo você de pensar fora da caixa. Eu estou tirando da sua cabeça hoje. Diga para ele: estou tirando agora.
Olha para ele e diz assim: eu estou tirando agora o que estava impedindo os seus olhos espirituais de ver. Faz assim, na visão dele assim, ó, eu estou tirando assim dos seus olhos agora. Diga para ele: agora você vai enxergar coisas sobrenaturais. Não fica assustada não se seu marido chegar em casa e dizer assim: eu vi passar um negócio diferente aqui. Vamos orar agora, porque eu senti que o clima aqui não está bom. Eu sei quem passou por aqui. Diga para ele assim: eu agora vou tirar as faixas que estão nos seus ouvidos. Tira, irmão, fala assim, ó. Tira aí do ouvido dele assim, arranca. Eu estou te fazendo olhar para isso. Agora diga para ele assim: eu vou tirar a faixa da sua boca, aquilo que te dava tanta timidez, aquilo que te impedia de se tornar a pessoa mais extraordinária da sua família, do seu trabalho, do seu convívio. Olha para o lado e diga assim: você era tímida. Diga: você era tímido. Porque hoje eu estou tirando a faixa que te deixava tímido, que te deixava tímida, e agora você vai se tornar um falador. Falador de Jesus, fala assim: falador de Jesus. Só que você percebe que tira o que estava na cabeça. Porque as ataduras podem impedir você de ver, impedir você de ouvir, impedir você de falar. Irmão, enquanto Lázaro está cheio de ataduras, ele pode voltar a morrer outra vez, porque ele não pode se alimentar. Você entende isso? Então tem que tirar as ataduras. Você já percebeu que existem algumas pessoas que ficaram cegas para o mundo do espírito? Ficaram surdas, ficaram mudas, desnutridas espiritualmente. Muitas mentes podem estar atadas, muitas mentes podem estar sem produzir nada. Mas hoje, com essa ação, nós estamos desobstruindo tudo aquilo que estava impedindo você de ver, de ouvir, de falar, de se alimentar. Diga para o irmão que está do seu lado: hoje. Diga: é hoje. Nós vamos tirar as amarras. Só que muita coisa falta acontecer. Por quê? No tronco tem faixas, obstruindo o tórax, o abdômen. As faixas, as ataduras podem apertar o tronco de muita gente, impedindo de respirar. Você conhece alguém que estava com dificuldade de respirar? Você conhece alguém que estava sofrendo de ansiedade, estava ficando sufocada? Diga para ele: hoje a tua respiração vai voltar ao normal. A Bíblia diz que os membros estavam obstruídos, braços e pernas, mãos e pés estão amarrados. Ele não podia andar. Diga para o irmão que está ao seu lado: Deus essa noite está te colocando em movimento. Aquilo que estava te impedindo de andar não vai te impedir mais. A partir dessa noite você vai voltar a andar livremente. Você sabe daquele desejo que você tinha do Evangelho, de pregar, de fazer, de anunciar as boas novas de Jesus, mas que devido ao tempo, devido às frustrações, devido às decepções, você parece que não consegue mais cantar, não consegue mais pregar, não consegue mais fazer. Não conseguia, porque hoje o Senhor nos deu uma ordem. Qual foi a ordem? Tirai as faixas. E você sabe por que Ele mandou tirar as faixas? Para você cumprir o que diz Marcos 16:15. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Olha para o lado e diga assim: ei, irmão, você vai voar. Diga para ele: ei, irmão, aqueles projetos que estavam esquecidos, Deus está colocando nas tuas mãos hoje para acontecer. Olha que interessante. Quando as ataduras
tem prendido os pés e os braços valorosos de pessoas que estão paralisadas no caminho e não conseguem mais fazer, não conseguiam mais criar. Diga para o irmão que está do seu lado hoje: Deus está entregando sobre você coisas novas. Porque mãos enfaixadas significa dificuldade de servir. Quem está com a mão enfaixada não consegue servir o outro. Você já viu que nós estamos vivendo num tempo que as pessoas estão vivendo só por si, não querem servir umas às outras? O segredo do sucesso é você servir o próximo, não ser servido. Tem muita gente que quer se tornar grande para ter pessoas servindo ele não entendeu nada. Porque quanto maior você for, mais servo você se torna, mais você tem que servir. Eu estava vendo essa semana uma entrevista de um cantor evangélico, dizendo que ele estava no aeroporto e encontrou com outro cara que é um cantor que não é evangélico. E quando foi falar com ele, ele ficou admirado com a humildade do cara. Pediu para tirar foto, tirou foto, e ele mandou uma mensagem para ele que queria gravar um CD com ele, disse: será um prazer. E ele estava falando da importância de ser humilde, de servir as pessoas, porque quanto mais você serve, mais você será servido. Você entende isso, sim ou não? Quanto mais você serve o seu próximo, quanto mais você compartilha aquilo que você tem, mais você multiplica. Quanto menos você compartilha, menos você tem. Pastor, não entendi, vou te explicar. A Bíblia diz que um dia Jesus está pregando um sermão, e o sermão que ele está pregando demorou muito, sabe? Foi um sermão que ele falou assim bastante tempo, como o de hoje. Acho que eu estou falando bastante, mas já vou parar. Falou bastante tempo, e quando ele está terminando o sermão, a Bíblia diz que Filipe, André, alguns discípulos disseram: Jesus, nós estamos com um problema. Eu disse: qual o problema? Está tudo fechado, o povo está com fome e eles têm que comer. Aí o que Jesus faz? Jesus poderia ter ele mesmo já chamado o garoto que tinha 5 pães e 2 peixinhos, sim ou não? Mas tem coisa que é discípulo que tem que fazer. Tem coisa que somos nós que temos que fazer. Jesus não vai fazer por nós. Jesus disse: vai ver se tem alguém que tem alguma coisa para comer. A Bíblia diz que um dos discípulos chega e disse: encontrei um menino, e esse menino tem 5 pães e 2 peixinhos. Irmão, você percebe que o menino entrega o que ele tem, ele não faz questão de ficar para ele? Quando ele entrega os 5 pães e 2 peixinhos, Jesus organiza. Entenda o que eu vou te falar hoje: aonde não tem organização, não tem multiplicação. Jesus não multiplica o caos, ele só multiplica aquilo que está organizado. Se você não organizar sua vida, não organizar suas emoções, se você não organizar suas finanças, se você não organizar sua casa, Jesus não vai multiplicar. Você vai entrar ano, sair ano, viver a mesma coisa. Para que haja multiplicação nos seus negócios, para que haja crescimento, tem que estar organizado. A Bíblia diz que Jesus chamou o discípulo e disse: olha, manda sentar de 50 em 50. Ele foi organizando o negócio, quando estava todo mundo organizado. A Bíblia diz que Jesus pegou o pão e deu graça. Depois de ter dado graça, ele entregou para quem? Para os discípulos. Eu quero te fazer uma pergunta: o pão e o peixe multiplicou na mão de Jesus ou na mão dos discípulos? Fala comigo, irmão. Vocês leram o texto? Foi na mão dos discípulos. Que isso, pastor? Sim. Jesus deu graça e entregou. Vira para o irmão que está do seu lado e diga para ele assim: ei, irmão, tudo que você tem, Jesus já deu graça e te entregou. Agora basta você multiplicar. Existe uma unção de multiplicação na sua vida. Só que a multiplicação só acontece quando você organizar. Porque Deus não trabalha onde tem desorganização. Deus não trabalha onde um está querendo ser maior do que o outro. Deus não trabalha onde tem um que fala mal do outro. Deus não multiplica onde tem um que critica o outro. Vira para o varão que está do seu lado e diga para ele assim: em vez de criticar, irmão, vai orar. Fala para ele. Em vez de falar demais, diga para ele assim: olha, não entra no grupinho de falar demais não, porque Deus está vendo. Vai orar. Porque se você não for orar, a Bíblia diz que Deus não vai multiplicar, sua vida não vai mudar. O que você precisa fazer é orar e vigiar. Diga para ele assim: recebe, irmão, porque é de Deus. Você entende isso?
A Bíblia diz que ele trouxe a multiplicação. Agora entenda o que eu vou te falar. Ele estava com a mão enfaixada? Não, irmão. Mão enfaixada não compartilha o que tem. Quer reter tudo para ele, quer ficar tudo para ele. A Bíblia Sagrada diz que quando tirou as faixas da mão de Lázaro, Lázaro podia levantar a mão, Lázaro podia adorar. Não sei se domingo que vem ou no outro, eu vou pregar a segunda parte desse sermão. A segunda parte dele é muito top. Porque o texto vai dizer para nós que aonde Lázaro sabia que Jesus estava, ele ia lá. Irmão, nós precisamos estar aonde Jesus está. Vira para o irmão que está do seu lado e pergunta para ele assim: ei, irmão, os lugares que você frequenta, Jesus está lá? Pergunta para ele assim: as músicas que você anda ouvindo, Jesus está nela? Pergunta a ele, irmão. Pergunta para ele assim: irmão, as séries que você anda vendo, Jesus está nela? Porque a Bíblia diz que nós precisamos observar aquilo que Deus está falando conosco. Porque quem está com o pé enfaixado, irmão, não corre a corrida da fé. Existe muita gente que parou no tempo e desviou do caminho. Mas hoje é a noite que o Senhor está falando para nós: desatai-o e deixai-o ir. Eu esqueci de falar com vocês que os túmulos são projetados para os homens que não vão voltar. O túmulo de Lázaro representa uma área da nossa vida que nós fomos enterrados por pessoas que desistiram da nossa recuperação. Teve gente que desistiu da sua recuperação, mas a Bíblia diz que Jesus chegou. Vira para o irmão que está do seu lado e diga para ele assim: Jesus está aqui. A Bíblia Sagrada diz que Lázaro então foi retirado. O pano que estava nos seus olhos, o pano que estava nos seus ouvidos, o pano que estava impedindo ele de falar, o pano que estava impedindo ele de se alimentar. Porque, irmão, se uma pessoa não se alimenta, ela fica fraca, ela não tem condições de se manter em pé. Foi tirado o pano que estava amarrando as mãos de Lázaro. Foi tirado os panos que estavam amarrando os seus pés. Diga para o irmão que está do seu lado: ele ficou livre. Diga para ele: hoje você está ficando livre. Pastor, mas eu já era livre. Se você olhar bem, tinha alguma coisa te impedindo de caminhar. Você começou vindo na igreja, aí vinha segunda, vinha quarta, vinha domingo, queria que tivesse culto terça, queria que tivesse culto quinta, mas no meio do caminho, alguma faixa embaraçou seus pés. Alguns irmãos aqui da igreja já sabem, quando eu mando os dois olhinhos assim, olhando assim lá no grupo, né? Ou se não, mando individualmente. Aí esse dia teve um irmão que disse: que foi, pastor? Eu falei: não vou nem responder, vou deixar para domingo, quando estiver pregando, vou falar para ele: eu estava te convidando para vir para o culto. Porque de repente teve alguma faixa que enfaixou seus pés. Aí algumas pessoas falam assim: pastor, mas eu cheguei tarde. Aí eu pergunto: foi depois das 9? Não, era 8h30. Eu falei: dava para ter vindo para o culto. Que isso, pastor? Irmão, você sabe o que eu aprendi? Se você chegar aqui faltando 5 minutos ou 1 minuto para acabar, pode ser nesse dia, que era o dia que você ia receber. Você entende isso? Pastor, eu quero uma prova bíblica. A Bíblia diz que estava no templo um homem com 80... Um homem não, uma mulher. Uma profetisa com 80 anos. Quando Jesus chegou para ser apresentado, você lembra disso? Disse: agora sim posso morrer, porque os meus olhos viram o Salvador. Você imagina se ela não tivesse ido para o culto aquele dia? Você entendeu, sim ou não? Fala para o irmão que está do seu lado: fica ligado, irmão, é para tu. Fala: irmão, essa mensagem é para você que anda ocupado demais. Fala: ô Marta, desocupe-se. Porque Marta é muito ocupada. Marta é ocupada demais. E está vendo Maria aos pés de Jesus, diz: Senhor, eu estou trabalhando, estou lavando louça e estudando. Não estou falando que é pecado estudar não, irmão, nem errado não, pelo amor de Deus. Fazendo tudo aqui.
está Maria nos teus pés. Ela disse, ela escolheu a melhor? Ela escolheu a melhor? Vira para o irmão que está do seu lado e diga para ele assim, ei irmão, quem está com a visão perfeita, a audição perfeita, quem está com a respiração, é porque tem que sentir o bom perfume, né? Respira fundo, irmão, assim, ó. Puxa o ar pelo nariz e solta pela boca. Faz isso, ó. Fala para ele assim, tem um cheiro aqui precioso hoje. É o bom cheiro de Jesus. A Bíblia Sagrada diz para nós que nós precisamos viver de forma diferente. Como é que se vive de forma diferente? Sem desculpas. A Bíblia diz que aonde está o teu coração, ali está o seu tesouro. Tudo aquilo que você coloca como prioridade acima de Deus, a obra de Deus, que é mais importante para você do que Deus, tem alguma coisa errada, irmão. Você lembra do que Deus falou com Abraão? Abraão, pois não, Senhor, me dá o teu filho. O que Deus pediu para Abraão? Isaac. O que é teu Isaac hoje? Deus está te pedindo hoje. Você pode entregar para Ele? Pastor, você estava pregando de Lázaro. Eu só estou te mostrando que Lázaro, depois, ele vive uma vida de entrega. Irmão, Deus não quer 90%. Deus não quer 50%. Foi o que o pregador de ontem pregou para nós aqui. Quem foi impactado pela cruz, vive uma nova história, foi transformado, renuncia tudo para servir Jesus. Agora a Bíblia diz que você não pode servir dois senhores. A Bíblia diz que não pode de uma mesma fonte sair dois tipos de água. Ou você é ou você não é. Ou você serve ou você não serve. Porque a Bíblia diz, eu estava aqui agora há pouco olhando para a igreja, e eu comecei a chorar. Porque eu estava lembrando da minha responsabilidade. Porque nós precisamos ser responsáveis, não irresponsáveis. Porque a Bíblia diz que Deus me entregou um rebanho e que eu vou prestar conta de cada um de vocês naquele grande dia. Vira para o irmão que está do seu lado e diga para ele assim, irmã, irmão, você teria coragem de ser seu pastor? A irmã falou que não teria coragem de pastorear ela mesmo não, ó. Você já percebeu que nós... Hoje eu estava falando isso para minha esposa. Falei, filha, às vezes é tão difícil. A gente tenta fazer um negócio, o negócio não dá certo. A gente tenta ajudar as pessoas falam assim, me ajuda, e quando você vai ajudar, a pessoa olha para você e te pede um conselho, você dá o conselho, e a pessoa faz totalmente ao contrário daquilo que você orientou. Aí eu falo, será que eu falei grego? Ou eu que não entendi o processo que o irmão estava passando? Aí eu falei para minha esposa, aí eu vou pagar o preço na oração, né, irmão? Deus, o que aconteceu? Eu falei, mas... Aí depois vem, pastor, deu errado. E eu pergunto, você fez o que a gente falou? Não. O que você fez? Eu fiz aquilo que o meu coração estava sentindo. Aí eu tenho que ir para a Bíblia e dizer, irmão, a Bíblia diz que de tudo que deveis guardar, guarde o coração. Mas a Bíblia diz para ter que tomar cuidado, porque ele é em... Fala para ele assim, irmão, para de se enganar, irmão. Olha para a Bíblia, irmão. A Bíblia está dizendo que você tem que fazer uma coisa, e você está fazendo outra coisa. Diga para ele, tira a faixa. Tira a pedra do coração. Você já pensou se Pedro tivesse dito para Jesus, eu não vou pescar nada não. Jesus falou para ele assim, Pedro, vai para o mar pescar. E o primeiro peixe que você pegar, tem dinheiro lá para pagar o meu e o teu tributo. Você já pensou se Pedro falasse assim, acho que eu vou jogar rede para pegar logo um montão de peixe que vai ter um montão de ouro? O que ele fez? Ele foi pescar varejo, irmão. Então você tem que fazer aquilo que Deus mandou, não aquilo que você acha que é. Você lembra que o povo de Israel fez? Deus falou assim, olha, durante 6 dias, vocês vão sair para pegar comida.
mas pega cada dia a porção diária. Só no sexto que você pega 2 vezes, para no sétimo vocês não terem que buscar. Não foi isso que ele disse? O que o povo fazia? Na segunda-feira, pegava um montão e levava para dentro de casa. Vai que amanhã não tenha. Irmão, Deus não falou que Ele vai prover? Aí o que acontecia? Estragava a comida. E se estragava a comida, dava bicho. Se dava bicho, dava doença no meio do povo. Você sabe por quê? Não acreditou na promessa, não acreditou na palavra. Aí Deus falou assim, olha, no sexto dia você pega 2 porções para comer, o do sexto e do sétimo. O que eles faziam? No sétimo dia, que era para descansar, saía para procurar comida. Você está entendendo? Que quando a gente tira a faixa, a gente entende o seguinte: eu vivo debaixo da palavra de Deus, não daquilo que eu penso, não daquilo que eu acho, não daquilo que eu imagino. Eu vivo debaixo de uma promessa. Deus não fez uma promessa, sim ou não? Deus fez uma promessa, sim ou não? Fez uma promessa, sim ou não? Deus já falhou alguma vez? Deus já mentiu alguma vez? Deus já errou alguma vez? Então vira para o irmão que está do seu lado e diga para ele: sacode a poeira, levanta a cabeça, dá a volta por cima, alega o teu coração, porque você está vivo, porque Ele tem guardado a tua alma. Diga para ele assim: olha, você está respirando, porque Ele tem guardado a tua alma. Pastor, mas é tão difícil. Diga, mas não é impossível. Aquilo que você pode fazer, Deus não vai fazer por você. Assuma suas responsabilidades. Viva para Deus e não para o mundo. Mude de uma vez por todas. Se você quiser ter um gabinete, eu tenho vaga para quarta-feira e domingo. A gente conversa mais depois, eu vou ter que terminar a mensagem dessa noite. Mas eu quero te falar aqui, eu vou dar continuidade, vou falar mais sobre isso depois. Irmão, eu estou te falando isso com tanta alegria. Por quê, pastor? Porque eu estava fazendo a live de oração sexta-feira ou sábado, e quando eu estava fazendo a live, Deus me deu essa palavra. Aí eu virei para o meu filho e falei assim: eu tenho um livro aí, que fala deixando as amarras em algum lugar. Eu achava que tinha um livro, irmão. E o Lucas foi lá e revirou, eu tenho uns 600 e poucos livros lá, revirou os livros lá e não achou nenhum. Eu disse para ele quando ele voltou, falei: filho, se você tivesse encontrado, tinha sido um milagre, porque eu achei que tinha, mas não tinha. Mas aí eu fui orar e Deus começou a me dar essa palavra para falar com você. Aí eu no meio da oração disse: Deus, mas por que você está me dando essa palavra? Ele falou: no meu coração, quando você estiver pregando esta palavra, eu vou tirar a venda dos olhos de muitas pessoas. Eu vou tirar a venda, ou melhor, o que estava tampando o ouvido de muita gente que não estava mais ouvindo a minha voz, nem entendendo que sou eu que estou falando nessa estação e nesse tempo. Eu vou tirar a timidez de muita gente. Eu vou colocar comida, que é a palavra, na boca deles. Para alguns vai ser amarga, mas vai produzir vida, vai transformar. E eu disse: Senhor, mas o que você está me dizendo? Ele disse: eu vou mudar as mãos de pessoas, eu vou tornar pessoas mais generosas, mais habilidosas. Eu vou fazer com que pessoas corram, outras vão saltar. Vira para o irmão que está do seu lado: se prepare para saltar montanhas. Diga para ele: se prepare, você vai saltar montanhas. Diga para ele: você vai viver uma vida extraordinária em Deus. Porque nessa noite o Senhor está tirando. Mas aquelas que não for para Ele tirar, nós vamos tirar. Se você encontrar alguém que está meio desanimado na fé, diga para ele: tenha ânimo. O Senhor te diz: levanta-te e anda. Se você encontrar alguém que está meio decepcionado, diga para ele: repreende essa decepção. Jesus nunca vai te decepcionar. Levanta a cabeça e vamos caminhar. Diga para o irmão que está do seu lado: levanta-te e anda. Diga: hoje é o dia de uma nova história. Amém? Tem alguém nessa noite que não é evangélico, ou está distanciado dos caminhos de Jesus e quer voltar para Jesus? Quer tirar as faixas que estavam impedindo você de ver, impedindo você de andar, estavam impedindo você de ouvir, estavam impedindo você de falar? Tem alguém essa noite que quer entregar a sua vida a Jesus? É só levantar a sua mão, vir aqui à frente. Eu quero orar por você. Hoje é noite de ressurreição, hoje é noite de transformação, hoje é noite de libertação, hoje é noite de mudança, hoje é noite de você viver uma nova história. Tem alguém para Jesus essa noite? O Senhor Jesus está falando com você. De repente você se tornou um amigo do Evangelho.
Você vem aos cultos de domingo, vem aos cultos de quarta, ou até mesmo de segunda, ou de repente você fica assistindo o culto na live, mas você precisa de fazer algo sério. Que é isso, pastor? Você precisa assumir a sua identidade de filho. Você precisa fazer uma aliança com Jesus e dizer: Jesus, até aqui eu andei por mim mesmo, eu fiz tudo por mim só, mas a partir de hoje eu quero fazer aquilo que o Senhor quer, não aquilo que eu quero. A partir de hoje eu quero andar pelos teus caminhos, não pelos meus. A partir de hoje eu quero viver uma nova história, uma nova realidade. Tem alguém essa noite que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Ele está de braços abertos esperando você, dizendo: é com você, filho, que eu estou falando hoje. É você, exatamente você que precisa mudar de vida. É exatamente você que precisa esclarecer algo dentro da sua alma. O que é? Você foi chamado para viver uma nova história. Você foi chamado para viver uma vida de alegria em Jesus. Tem alguém para Jesus? Não me queima. Nas águas não vou afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho. Eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho. Tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás provas de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Irás prover.